Até no final do meu livro eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, para Maria Tereza, pensando fora escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura, porque é difícil escrever bem sem ler bem. Sim. Então a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto, e hoje em dia a gente vê que essa habilidade está em falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta Porque o disso. povo leu Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso pra mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que eles tinham educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast sobre por que não tivemos sucesso na internet, que ninguém veria. Outro ponto é que, se você quer construir algo grande, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Então é interessante conseguir entender essas pessoas e também dar uma direção para que todos possam colaborar juntos. Eu citei o Ray Dalio falando que o livro dele é uma bosta, o Princípios, mas aqui, fazendo um contraponto, ele escreveu um outro livro, que é o Princípios para Entender a Ordem Econômica Mundial em Transformação, alguma coisa assim. E esse é muito bom. Ele é um cara que ele é meio prolixo, ele coloca muita coisa, mas ele tem umas ideias lá muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que quem enriquece geralmente são pessoas dotadas de um nível educacional interessante. Ele não fala que isso é faculdade, são pessoas que se educaram, que colaboram em torno de um mesmo objetivo, ou seja, não é uma pessoa fazendo tudo sozinha, geralmente ela arranja mais gente para fazer. E elas conseguem algum tipo de inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação em processos, por exemplo, dentro de uma economia onde elas têm a certeza de que elas terão acesso aos resultados do trabalho delas. Ou seja, o lucro realmente será delas, não vai ser algo usurpado por uma outra pessoa. Então, educação é mega importante para isso. Se você conseguir também botar os outros para colaborar em torno do objetivo... Total. Sim. E aí, os últimos 2 pontos, educação financeira, para entender os números da empresa, o que você vai fazer com o seu dinheiro. E o outro é que a pessoa tem que ser boa em vendas também. Você pode ser um excelente orador, mas você pode não ser capaz de convencer os outros, né, de como aquilo que você oferece é importante. E ainda colocaria mais uma competência. A gente falando das hard skills aqui, né? Pelo menos pra mim, e eu percebo que no meu entorno, quem consegue quebrar esse código também, junto a essas outras competências, é quem consegue dar um salto, que é a capacidade não só de interpretar texto, subtexto, mas a capacidade de interpretar dados. Hoje, se eu não soubesse interpretar os dados, se eu não tivesse essa competência, eu não teria feito o que eu fiz, porque a gente depende muito dos algoritmos.